Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero encontrar vocês bem e com saúde, apesar de tudo que está acontecendo nesse mundo muito louco que nós estamos vivendo, aqui no Brasil e no mundo todo. Eu quero dizer para vocês que no vídeo anterior nós falamos que estudarmos hoje sobre os símbolos da profecia, ou seja, a tabelinha de conversão de como estudar o Apocalipse, as profecias do Apocalipse. E eu queria começar lendo um texto no livro Eventos Finais, de uma autora bastante interessante, que viveu mais de 100 anos, a senhora White, que ela fala sobre um assunto bastante interessante, eu gostaria de ler para vocês nesse momento. Fala sobre a preocupação com o futuro. E diz assim: o tempo atual desperta interesse em todos os segmentos. Governantes e políticos, cidadãos que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres de opinião de todas as classes sociais, todos estão atentos aos fatos que acontecem em nosso mundo. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem atenção. Essas pessoas estão observando a violência que ameaça todos os ambientes e reconhecem que algo de grande proporção está para acontecer, ou seja, o planeta se encontra à beira de uma imensa crise. As calamidades em terra e mar, as convulsões sociais e os rumores de guerras assombram, prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior proporção. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se reforçando para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Queridos, nós estamos vivendo no limite, no limiar. Estamos vivendo o tempo do fim do último fim mesmo. E precisamos estar atentos a tudo isso. Ela faz também um outro comentário aqui sobre tempos difíceis. Ela tem uma visão aqui falando sobre tempos difíceis virão. Olha, essa escritora, a senhora White, ela viveu há mais de 100 anos atrás, e ela já estava falando sobre esse assunto esse que estamos vivendo hoje, principalmente no Brasil, uma controvérsia entre que o bem perde para o mal está acima do bem, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Está muito complicado. E essa pandemia aí do Covid-19 que está alastrando todo o país e o mundo todo. Isso é o princípio das dores. Ela diz assim: o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempos a perder. O mundo agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, está lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, está bem diante de nós e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Amados, eu fico aqui pensando na época de Noé. Ele pregou lá esse tempo todo falando, 120 anos ele falando sobre que o mundo iria acabar por água. E o que mais me chama a atenção em relação a isso, queridos, é simplesmente que quando Noé estava falando sobre esse assunto e que a porta da arca estava aberta, e antes de começar o dilúvio, os animais irracionais começaram ali, todos adentrando a arca de Noé, em busca da salvação. Você não acha isso estranho? Porque aquele povo todo, racionais, estavam ali vendo. Será que eles não se preocuparam assim, o que é aquilo? Leão com leoa, girafa, e aí vai, todos os animais domésticos e selvagem estavam indo para lá. E eles não decidiram, e não só esses animais, como a família de Noé foram salvos. Mesma coisa está acontecendo hoje. Hoje o mundo não será destruído por água, mas de acordo com as profecias será destruído por fogo. E muitos de nós estamos vivendo despreocupadamente, como na época de Noé. E o inimigo, eu gosto de chamar ele assim, o inimigo, ele gosta de pessoas que vivem despreocupadamente. Você entende isso? Pessoas que não estudam a Bíblia, pessoas que não buscam a orientação do Espírito Santo, pessoas que não oram, vivem despreocupadamente.
É dessas pessoas que ele gosta. Mas eu creio que eu e você, a partir de hoje, vai mudar. Não vamos viver mais despreocupados. Nós vamos viver em busca das verdades de Deus. Amém? Então vamos estudar sobre os símbolos das profecias, a tabelinha de conversão. E eu começo fazendo algumas perguntas, tipo, você gosta de enigmas? Já decifrou enigmas em revista de palavras cruzadas? Você sabia que a Bíblia oferece chaves para desvendar os enigmas da profecia? Será que há alguma maneira de entender as profecias da Bíblia? Essa mesma escritora que eu li aqui para vocês no livro Eventos Finais, ela fala o seguinte: a história que o grande eu sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada elo aos demais na cadeia profética, desde a eternidade do passado até a eternidade futura, diz-nos onde nos achamos hoje, no prosseguimento dos séculos, e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer até a presente época tem se traçado nas páginas da história, e podemos estar certos de que tudo que ainda há de vir se cumprirá em sua ordem. Não tem jeito, tá? As profecias, ela tem começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ó, começo, meio e fim. Nós estamos no tempo do fim. Já estamos no fim. As profecias, elas não falham, porque Deus não falha. Amém? Amém mesmo. Você sabia que a palavra de Deus deve ser examinada com muita oração e muito cuidado, de acordo com João capítulo 5, 39? E apresenta um princípio que nos ajuda a buscar a interpretação da profecia. Esse princípio é a Bíblia. A Bíblia por si mesma, ela interpreta. Você não precisa estar interpretando, eu sou profeta, eu estou profetizando, eu vou interpretar. Não. A interpretação é através da Bíblia. Ela, por si mesma, ela se interpreta. Porque é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui e um pouco ali, de acordo com Isaías capítulo 28, versículo 10. As profecias, queridos, elas são relacionadas com um grande conflito entre o bem e o mal. São apresentadas principalmente no livro de Daniel e Apocalipse. Lembram? Daniel, livro de Daniel e Apocalipse. O anjo manda Daniel fechar o livro. E aqui Jesus fala através do anjo que João abra o livro. Então, o livro do Apocalipse é o livro de Daniel aberto. Para quem? Para o servo de Deus. E se eu e você é servo de Deus, devemos sim estudar o Apocalipse. Queridos, poderemos compreender plenamente a revelação de Deus se deixarmos que a Bíblia fale por si mesma. Se estudarmos o Santo Livro com o coração aberto sobre as verdades. Então agora nós vamos estudar, vamos aprender o que é a tabelinha de conversão, por que é necessária a tabelinha de conversão. Querido, preste bem atenção. Eu deveria ter pedido para vocês trazer uma caneta e um papel para anotar, mas eu acho que isso aqui é gravado, vocês vão poder fazer isso com mais tranquilidade. Vamos entender um pouco sobre a tabelinha de conversão profética, para entender os símbolos. Por exemplo, todas as vezes que você vê ali escrito animal em profecia, animal significa rei ou reino, de acordo com Daniel capítulo 7, 17 e 23. Daniel capítulo 7, versículo 17 e 23. A mulher, o que significa mulher? De acordo com Efésios capítulo 5, versículo 23 e 32, mulher significa igreja. Isso mesmo, mulher significa igreja, até porque Jesus veio buscar a sua noiva, e noiva não é homem, é mulher. Uau! Um dia, o que significa um dia em profecia? Em profecia, o que significa um dia? De acordo com Ezequiel capítulo 6, versículos 6 e 7, significa o quê? Um ano! Um dia em profecia significa um ano. E águas, já pensou sobre isso? O que significa água? Água, via emergir do mar. Mar é água, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Água, o que significa água? De acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 5, significa povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, água em profecia significa povos. Vocês entenderam? Povos, prestem atenção. E ventos. Pegar vento. Lá em Apocalipse 7, versículo 1, 2, 3, fala sobre 4 anjos em pé segurando os 4 ventos. Nós vamos estudar disso mais tarde. O que significa ventos? Vento significa guerras, de acordo com Jeremias capítulo 51, de 1 a 5. E chifres? Já pensou nisso, irmão? O que significa chifre? Chifre, de acordo com Apocalipse 17, versículo 2, significa o quê? Poder, rei ou reino. Animal significa rei ou reino. E chifre, rei, reino ou poder. E tempos? O que significa tempos?
um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que significa tempos? De acordo com Daniel capítulo 11, versículo 13, tempo significa anos. E dragão? Dragão eu sei que você sabe, né? Não é coisa boa, né? Mas dragão significa o diabo. Está em Apocalipse 12, versículo 9. O cordeiro. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que significa cordeiro? Cordeiro significa o quê? Jesus, de acordo com João capítulo 1, versículo 29. E cauda? Já pensaram sobre isso? Cauda. O dragão tem uma cauda. E ele fez o quê? Ele, trouxe para a terra a terça parte das estrelas de Deus. Então, cauda significa o quê? Falso profeta, de acordo com Isaías capítulo 9, versículo 15. Estrela, lembra? Eu falei da terça parte das estrelas. Estrela significa o quê? Anjos ou mensageiro, de acordo com Apocalipse 12, versículo 4 e Daniel 12, 3. Então, mensageiro pode levar mensagem verdadeira ou falsa. Então, nesse caso lá em cauda significa falso profeta. Ok? E Apocalipse significa o quê? Revelação, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a revelação de Deus que deu para o seu filho Jesus. Jesus entregou ao anjo e o anjo passou para os seus servos. Eu e você somos os servos de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, é isso aí. É só acompanhar a tabelinha de conversão que você vai poder estudar a Bíblia, no que se diz respeito à parte de profecia. Você vai poder estudar profecia, principalmente Daniel e Apocalipse com a tabelinha de conversão. Espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos. Um dia eu vou poder contar o meu testemunho para vocês, se vocês quiserem que eu conte. Anota embaixo. Eu quero que você conte o seu testemunho. Eu vou contar meu testemunho. Vocês vão ver um testemunho muito, muito interessante meu. Só para vocês terem ideia, eu já fui ator de cinema. Então, eu tenho muita coisa para contar. E dizer para vocês o seguinte, que esse é o momento que nós precisamos cada dia mais estar unidos, né? E estudar e buscar o Senhor através da sua palavra. Orar, interceder pelas pessoas também. Você sabe que a oração intercessória é que vale mais. Você intercede por alguém, Jesus te abençoa em dobro. Amém? Amém mesmo. Então, queridos, eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa explanação, desse estudo de hoje. Tá certo? No próximo estudo nós vamos estudar sobre as colunas da verdade. Vamos conhecer toda a verdade a partir do próximo vídeo. Eu conto com o apoio de vocês. E, mais uma vez, eu peço para vocês, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês se inscrevessem, tocassem no sininho e curtissem. Dá o seu like aí e ajuda para que esse canal desenvolva cada dia mais para a honra e glória de nosso Deus. Amém? Amém mesmo? Então, vamos orar? Pai querido, toda honra e glória dada a Ti, e nesse momento queremos Te buscar em oração. Interceder pelos meus amigos e meus irmãos. Que o Senhor cuide e continue cuidando deles, tendo misericórdia deles, abençoando e perdoando os seus pecados. Por favor, Senhor, abençoa eles, suas famílias e também esse canal para que seja usado pelo Senhor, para que essas mensagens cheguem a mais pessoas e elas possam compreender um pouco mais das tuas mensagens. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que tem muitas pessoas fazendo vídeos sobre esses assuntos. Eu sou um simples servo, a minha linguagem é simples, é dinâmica, é direcionada a pessoas simples igual a mim, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero dizer também para vocês, se vocês não tiverem entendido nada, fala assim, irmão, eu não entendi essa parte, então escreve embaixo aí o que vocês querem que eu faça e eu vou levar para vocês essas mensagens mais explicadas, que eu acredito que eu tenho feito nesses vídeos. Conto com o apoio de vocês. Que Deus abençoe, ilumine a sua vida. Graça e paz, um beijo no coração.